Faz um favor pra mim agora. Solta os ombros. Tira a língua do céu da boca, relaxa o maxilar. Percebeu? Você percebeu a tensão que tava aí? Deixa eu te fazer uma pergunta bem incômoda. Quantas vezes você digitou hoje kkkk, mandou um emoji chorando de rir, com essa mesma expressão facial que você tá agora? Completamente sério, exausto. Pensa nas suas últimas 24 horas. Aquela risadinha anasalada que você deu quando seu chefe fez uma piada sem graça. No sorriso amarelo que você abriu pro atendente da padaria. O tom de voz que tu afinou 3/8 só pra parecer mais dócil ao pedir um favor. Nós fomos condicionados a acreditar que a simpatia constante é o pedágio que pagamos para existir em sociedade. Nosso sorriso virou um escudo. Quando eu tava estruturando as ideias para esse vídeo, eu perguntei pra minha namorada o que ela achava. Ela olhou pra mim e falou a seguinte frase: "É, isso aí tá parecendo um pouco o papo de autoajuda, né?" E ela tem total razão sobre isso, né? Afinal, a gente tá falando sobre comportamento, sobre angústia, sobre olhar para a própria vida, tentar mudar a forma como a gente age. Mas vamos colocar o dedo na ferida aqui. Por que a gente tem tanto nojo da palavra autoajuda? A gente criou uma arrogância intelectual tão grande que a gente prefere romantizar depressão, esgotamento, a nossa própria miséria, do que admitir que a gente precisa de socorro, né? Se um livro com capa colorida ou um vídeo na internet consegue impedir que uma pessoa tenha uma crise de ansiedade no banheiro da firma, diz aí pra mim, por que diabo isso seria um demérito? Se te ajuda a levantar da cama, é excelente, mas a diferença do que a gente tá fazendo aqui hoje é fundamental. A autoajuda mercadológica, ela te vende uma anestesia. Ela vai te vender passos numerados para felicidade plena e vai te falar: pensa positivo, o universo vai sorrir para você. Do outro lado, a filosofia existencialista e a psicologia clínica, elas fazem um caminho diametralmente oposto. Elas não são uma receita de bolo para o sucesso. Sartre dizia que nós estamos condenados a ser livre. Isso aí significa que a verdadeira autoajuda, a que importa de verdade, não vai aliviar sua dor. Ela te entrega responsabilidade sobre ela. Nós não estamos aqui para encontrar uma fórmula para você ser mais feliz amanhã. Nós estamos aqui para investigar por que você se abandonou. Parar de sorrir para todo mundo não vai te trazer paz imediata. Vai te trazer angústia. Vai te obrigar a enfrentar o vazio de quem você é quando não tem ninguém batendo palmas. A gente acha que o mundo consome só as nossas horas, né? Mentira! As instituições modernas consomem a nossa subjetividade. Na sociologia existe um termo perfeito para isso: trabalho emocional. Sabe quando você escreve um e-mail fervendo de raiva, só que aí termina com atenciosamente e um emoji sorrindo? Então, isso aí que é trabalho emocional. Você cria o você do escritório, o você do Instagram, você dos almoços de família, você engole a frustração, a distorção cognitiva de achar que todos te odeiam se você não for dócil e embrulha tudo num sorriso educado. Quando você atua por 8, 10, 12 horas por dia, o palco engole você. E aí você sabe o que acontece com o ator que nunca sai do personagem? Ele esquece como que é a própria voz. Esse é o estágio final da exaustão, a amnésia de si mesmo. Chega um momento que você tá sozinho no seu carro, no banho, e um vazio absoluto toma conta. Você tenta lembrar de que você realmente gosta, do que você acha engraçado de verdade, só que a resposta aí já não vem mais. Você passou tanto tempo moldando seus sentimentos para caber na expectativa dos outros, que a sua verdadeira identidade simplesmente atrofiou. Você terceirizou a própria alma. Se a gente cavar um pouco mais a fundo, nós vamos descobrir que ser bonzinho o tempo todo não é apenas um mecanismo de defesa. É uma transação invisível. A gente acabou mercantilizando o afeto. A gente foi ensinado desde criança a operar como uma máquina de venda automática da moralidade. A lógica que roda a fundo lá na nossa mente é: se eu inserir moeda suficiente de simpatia, de favores, de sorrisos na máquina das outras pessoas, uma hora elas vão ter que me devolver lealdade e amor. Nós transformamos as relações humanas em um sistema de pontuação. Só que o afeto não é uma transação matemática. Você doou todo o seu tempo, sorriu até o rosto doer, engoliu todos os desaforos por alguém. E essa pessoa te traiu e te ignorou assim mesmo. Sabe por quê? Porque a submissão não compra respeito. Submissão só avisa ao predador que você é uma presa fácil.
Nós vivemos naquilo que o filósofo, nem vou tentar falar esse nome aí, ele chama de a sociedade do cansaço. É uma era marcada pela violência da positividade tóxica. Existe uma ditadura silenciosa rodando solta nos escritórios, nas casas, nas ruas. É a ditadura do tá tudo bem, né? Experimente responder a pergunta tudo bem? Com um simples não. Hoje tá sendo um dia terrível. As pessoas ao redor, elas entram num curto-circuito. A sociedade, ela exige que você seja uma vitrine impecável, né? Só que as suas emoções negativas não vão desaparecer só porque você as proibiu de falar. Elas são como água buscando o ponto mais baixo do terreno. Se você não expressa sua insatisfação através de limites, ela vai vazar na forma de ataque de pânico no meio da noite, na forma de insônia, provavelmente. Seu corpo sempre vai gritar que a sua boca se recusa a dizer. Nós tentamos ser positivos e hiperagradáveis o tempo todo como uma ilusão desesperada de controle. Nós usamos a simpatia para manipular a percepção do outro. A gente pensa, e se eu for a pessoa mais legal dessa sala? Eles não vão ter motivo para me atacar, né? Mas a filosofia estoica, ela joga um balde de água fria nisso tudo. Os filósofos como Sêneca, esse aí que você vê o tempo todo na tela, eles falam algo muito simples. O sofrimento começa quando você tenta controlar o que não é seu. O que os outros pensam de você não é jurisdição sua. Você pode ser a pessoa mais dócil, a mais flexível, a que mais engole sapo do mundo. Alguém em algum lugar ainda vai te achar falso. Alguém vai te odiar de graça. E você tá aí queimando a bateria da sua vida pra pintar uma imagem na cabeça de outra pessoa. E essa tela aí é uma tela que você nunca vai conseguir pintar. A gente costuma nos dar um tapinha nas costas e dizer: eu sou uma pessoa fácil de conviver, eu não brigo por pouca coisa, eu prefiro a paz. Só que presta muita atenção no que realmente acontece quando você engole o incômodo e dá aquele sorriso de aprovação. Você não tá mantendo a paz, você tá apenas financiando a paz do outro, usando a sua própria saúde mental como moeda. Existe um custo altíssimo em ser a pessoa que sempre deixa pra lá. Toda vez que você diz tudo bem, quando na verdade seu corpo inteiro queria gritar não, você tá enviando um manual de instruções silencioso pro mundo. Você tá ensinando as pessoas exatamente como elas podem cruzar os seus limites sem sofrer nenhuma consequência. E aí seu sorriso se torna um passe livre pro desrespeito. E pra onde vai toda essa raiva que você não expressou? Ela não evapora. Ela sofre uma mutação. O conflito que você evita do lado de fora se transforma em um ressentimento amargo do lado de dentro. Você começa a odiar secretamente seu colega, seu chefe, seus amigos. Não porque eles são monstros intencionais, mas porque eles estão invadindo uma fronteira que você mesmo deixou sem proteção. E a pior violência não é o que os outros cometem contra você no dia a dia, e é a que você permite, e é sorrindo. Então, o que acontece no dia que você finalmente decide parar de sorrir? O que acontece quando você escolhe usar o seu rosto natural sem os filtros emocionais que a sociedade te obrigou a instalar? Vou te falar aqui o que acontece. O mundo ao seu redor vai entrar em curto-circuito. As pessoas vão te olhar torto, vão te parar no corredor para perguntar se você tá bravo, se aconteceu alguma coisa grave. Vão te falar que você acordou com o pé esquerdo. Mas entenda a psicologia fria desse jogo. Eles não estão de verdade preocupados com a sua saúde mental. Eles estão incomodados porque o ecossistema deles depende da sua validação constante. Você deixou de ser um espelho confortável que apenas reflete o ego deles para se tornar um indivíduo real. E no existencialismo, nada aterroriza mais as pessoas do que lidar com a liberdade do outro. Você quebra o contrato não verbal de atuar como um coadjuvante dócil da vida dele. Mas é exatamente no instante que você abandona esse personagem que você descobre um alívio indescritível. Você descobre a atitude blasé. É o direito absoluto à sua própria indiferença e neutralidade como forma de autopreservação emocional. Preste atenção nisso. Parar de sorrir pra todo mundo não é um convite para você tratar as pessoas mal, ser arrogante ou se tornar um poço de amargura. É simplesmente sobre devolver a verdade para suas próprias emoções. É dar à sua musculatura facial a permissão de descansar depois de anos de tensão acumulada. Quando você parar de distribuir sorrisos automáticos como se fosse panfleto de semáforo, sua simpatia ganha valor. Ela se torna algo caro, né? Ela se torna rara. E justamente por ser rara, ela volta a ser real. Ela volta a pertencer a você e não à plateia. O grande erro seria terminarmos essa reflexão com a ideia cínica de que o sorriso é o vilão da história. Ele não é. A verdadeira liberdade não é declarar guerra à alegria ou se afogar em uma amargura nihilista. Provocação não é para você se tornar de pedra, é para você resgatar a posse do seu próprio rosto, né? Quando você abraça o seu direito à neutralidade e suporta o desconforto de não agradar ao mundo ao seu redor,
Você não tá matando o seu sorriso. Você tá finalmente devolvendo a ele a dignidade da verdade. Então, no dia em que o absurdo da vida dá uma trégua, no dia em que algo for genuinamente belo, ou quando você estiver na presença de alguém que faz o seu peito bater em paz, o canto da sua boca vai se levantar sem esforço, sem cálculo, sem a intenção de tentar lubrificar o ego de ninguém. E aí, pela primeira vez em muito tempo, que esse sorriso não vai ser uma performance para você sobreviver ao mundo, vai ser o alívio profundo de finalmente existir nele.